Bom dia com o Senhor Jesus Cristo. É uma grande bênção, um privilégio nós estarmos aqui nesta manhã, pela graça de Deus. Os irmãos de Sorocaba já foram apresentados. Nós temos alguns irmãos também conectados. Irmã Aurora, alguns irmãos. Que Deus abençoe a cada um que está nos acompanhando através da internet. A minha esposa está aí, a irmã Gracilda. Fica de pé para todo mundo ver, né? Deus abençoe. Pode sentar. Pastor Adil comentando sobre o trabalho ali de Sorocaba. Realmente é algo sobrenatural. E ali, estando nós ali, nós procuramos ser o mais ético possível. Eu aqui, os irmãos são de provas. Eu nunca visitei uma casa, uma família de alguém que esteja congregando com algum pastor de lá. Quando alguém se comunica comigo, eu falo: irmão, aqui tem mais problema do que aí. Não vem não. Não vem não, que aqui tem mais problema. E se a pessoa insistir, eu só vou se a pessoa não estiver congregando. Muitos nos procuram e nós temos esquivado porque às vezes a gente não sabe qual a intenção das pessoas nos convidarem. Mas Deus sabe que nós temos sido fiéis com a palavra e ali nós respeitamos a todos. Quando o pastor Adil conversou, nós não fomos ali para competir, nós fomos para ajuntar. E se todos nós, pastores, irmãos, nos ajuntarmos, nós estaremos naquela posição e aquela harmonia perfeita em que o profeta fala: é o rapto, o céu nos espera. Então que Deus nos ajude a cada um. Hoje vai descer as águas o irmão Miguel, o irmão João. Esses jovens também, nós, quando eles vieram falar, eu já por 2 ou 3 vezes pedi para cancelarem. Irmão, não quer deixar para outro dia? Vamos cancelar, para a gente ver realmente se eles estão querendo descer as águas ou não. E nenhum quis cancelar o dia de hoje. Não quiseram. Então, mas não é desacreditando, a gente crê em cada um, a gente vê a sinceridade de cada um, mas a gente faz um teste para ver realmente, né, até onde ele está realmente querendo descer as águas. Porque nós sabemos que água por si mesmo não salva ninguém. O profeta diz que muitos descem seco e sobe um pecador molhado. Porque o que salva é o batismo com o Espírito Santo. A água é um dos requisitos, mas não é tudo. Eu quero deixar 10 conselhos aqui para os jovens que vão descer as águas. 10 conselhos que, se você colocar esses 10 conselhos em prática na sua vida, você nunca sairá da fila, da marcha. O primeiro conselho é: evite as más companhias. Se você andar com maus elementos, você ficará influenciado por eles. A Bíblia diz: retirai-vos do meio deles. O profeta diz que uma pessoa que dorme com um cachorro com pulga, amanhece cheio de pulga. Você acha que você pode ir a qualquer lugar, mas você não pode. Você não tem essa estrutura. Então, você quer mostrar quem você é, mostre com quem você está andando. E eu direi quem você é. A sua companhia, as pessoas do seu redor, vai mostrar qual é o seu caráter. Segundo conselho: evite o segundo olhar. O primeiro olhar é inevitável. Você vai olhar, você vai ver.
Mas evite olhar pela segunda vez, porque se você olhar pela segunda vez para as coisas más, ela te atrairá. O profeta, ele diz que o primeiro olhar ele enxergava, mas o segundo olhar dele era para a cruz. Então aprenda isso. O primeiro olhar você não evita, você vai ver. Mas o segundo olhar seu nunca deve ser para a mesma coisa que te atraiu. Olhe para a cruz. O olho é a porta mais enganosa que existe. O olho é uma porta do coração e ela é enganosa. Nem tudo que você está vendo é o que você realmente está vendo. Então, evite o segundo olhar. Terceiro, discipline suas conversas. As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem todo o ensinamento que você obteve na igreja e dos seus pais. Sempre evite aquele tipo de conversas ou piadas que podem trazer um segundo sentido, um sentido duvidoso, ético. Você fala, mas eu não estou falando. Mas quem está ouvindo é tão culpado quanto aquele que está falando. Então, o ouvir também vai te enganar. Quarto, tenha cuidado com a maneira de se vestir. Deve ser um assunto entre você e Deus, a roupa. E quando você colocar uma roupa, você olha no espelho e fala assim, eu posso chegar diante de Deus com esta roupa? Como que eu ficaria diante de Deus com esse tipo de vestimenta? E você vai saber se você está vestindo corretamente ou não. Observe, você está indo diante de um rei, do Deus. Agora, Deus não está só na igreja. A mesma roupa que você usa na igreja é a que você usa para ir para a escola, que você usa para ir para a rua, que você usa em todo local. Porque Deus está com você 24 horas. E às 24 horas a sua vestimenta vai mostrar quem você é. Quinto, tome cuidado com o que você lê. Hoje é a internet, muito cuidado. Você não precisa bloquear a internet. Você tem que perder o desejo de ver aquelas coisas na internet. Você não precisa tirar o copo para não mexer. Você não tem que ser atraído para o copo. Procure ler, o profeta diz que todo cristão lê pelo menos um versículo por dia. Jovem, tem as suas mensagens. Ali nós temos mensagens. Muitas mensagens. Tenha suas mensagens, faça as suas anotações. E toda vez que você tiver um pensamento negativo, leia uma mensagem. E Deus vai falar com você. Nas mensagens você vai encontrar todo tipo de resposta que você precisa. Sexto, guarde o tempo que você esteja de folga ou ocioso. Se possível, nunca fique ocioso. O profeta fala que Davi ficou ocioso na janela. E ele viu Betseba. Se ele não estivesse ocioso, se Davi estivesse ocupado com as coisas de Deus, ele nunca teria visto aquela mulher. E quando nós ficamos ociosos, o profeta diz que é uma grande oportunidade do diabo trazer algo na nossa mente. E você poderá se corromper, porque você ficou ocioso. Aprenda a dizimar, aprenda a ofertar, não só dinheiro, mas seu tempo também. Deus pedirá conta. Sétimo, faça uma regra de nunca se envolver em namoros mundanos. Você quer casar na igreja, com véu, grinaldo, pastor celebrando o seu casamento?
tenha um namoro de acordo com a mensagem. Desde pequeno, comece a disciplinar-se. Comece a ver que tipo de casamento você quer ter. Você quer ter um lar feliz, um lar completo, que Deus abençoa, que Deus prospera em tudo? Então tenha um namoro de acordo com a palavra de Deus, e Deus guardará de todo mal. O 8º, invista seu tempo nas coisas de Deus. Invista. Na mensagem investimentos, o profeta diz que este é o único investimento em que você nunca vai ter perca nenhuma. É o único investimento que nunca vai oscilar. Porque hoje você investe na bolsa, hoje ganha, amanhã perde, depois sobe, depois desce, e a pessoa fica descabelada. Mas quando você investe nas coisas de Deus, esse investimento só traz riqueza para você. 9, cultive a Cristo em seu coração. Deus ama uma forte fé nele. Deus ama a fé. E se você tem fé e guarda a Deus em seu coração, Deus vai guardar você contra toda imoralidade que há neste mundo. Porque não há espaço para o inimigo descer e controlar a sua vida. E coloque Deus acima de tudo. Vocês não têm somente um pastor, vocês têm um amigo, um irmão, vocês têm uma pessoa que vai fazer o melhor do seu conhecimento para te ajudar. Um verdadeiro pastor nunca vai te condenar, mas ele vai te ajudar, ele vai te aconselhar, e às vezes vai sofrer com você, mas ele vai fazer tudo o que pode para que você fique no caminho do dever. Jovens, guarde isso em seus corações. Faça uma regra da sua vida, e você vai ver que tudo vai bem. Tá? Que Deus abençoe os jovens, o irmão Miguel, o irmão João, que tem tomado essa atitude, esse ato bíblico, e que Deus lhes ajude nessa caminhada cristã. Aprenda desde cedo, jovem, tudo que vier na sua mão, lembre-se, foi Deus que permitiu, foi Deus que deu. E se Deus te deu, tem a parte de Melquisedeque. Nunca se esqueça de Melquisedeque. Então que Deus abençoe a todos. Nós vamos ler Isaías capítulo 53, a partir do versículo 1. A mensagem é a obra-prima de Deus identificada. Então nós vamos ler Isaías capítulo 53, versículo 1 em diante. Diz da seguinte maneira, Isaías, capítulo 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades.
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. A quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus, estas palavras em nossas bocas, em nossas vidas, que nós possamos, Senhor Deus, neste dia, nesta hora, Senhor Deus, ser instrumentos seus, que nós possamos, Senhor Jesus, reconhecer tudo que o Senhor tem feito e está fazendo por cada um de nós, que nossas vidas possam, Senhor Deus, transmitir, refletir aquele amor o qual o Senhor despojou sobre muitos, Senhor Deus. Ajude a cada um nesta manhã, me ajude também, pois eu peço, Senhor Deus, também, pela irmã Jussara, pela irmã Anália, por cada um necessitado nesta manhã, que o Senhor possa, Senhor Deus, colocar sua mão poderosa de livramento, de cura sobre cada um, pois eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. A obra-prima de Deus identificada. O profeta, ele diz nesta mensagem: ó amigo cristão, revista-se de toda a armadura de Deus. Não recue com alguma pequena ideia de algum credo, ou algo que esteja defendendo. Nunca recue. Revista-se de toda a armadura de Deus, quando for lutar contra o inimigo. E o que é a armadura de Deus? A sua fé. Sua fé. Tenha fé em Deus. Revista-se de toda a armadura de Deus, quando for lutar contra o inimigo, como o nosso Senhor fez. Ele mostrou como o cristão mais fraco pode derrotar a Satanás. E você pode derrotar a Satanás, o mais fraco, simplesmente com a palavra de Deus. Ele tinha poderes. Ele poderia ter ferido Satanás da maneira que quisesse. Mas ele não usou isso. Ele deu o exemplo. Ele só tomou a palavra. E com a palavra, ele derrotou com isso. E disse, está escrito. E nós falamos, está escrito e eu vivo isso. É assim que se derrota Satanás. Satanás, está escrito e eu vivo isso. For imitar Paulo,
Falou, olha, eu conheço Paulo. Satanás falou, conheço Paulo. E vocês quem são? Eles sabiam a palavra, mas não viviam a palavra. Mas se você conhece a palavra e vive a palavra, nós derrotamos a Satanás em qualquer situação. Está escrito, em todos os lugares está escrito, assim ele derrotou a Satanás pela palavra de Deus. Agora, essa foi uma obra-prima, perfeita, e Deus a feriu. Que exemplo ela foi, que coisa verdadeira. Diz que obra dele, escultura é a de Michelangelo ali, de Moisés sendo ferido na perna. A Bíblia disse, este homem foi desfigurado acima de todo homem. Ele foi desconfigurado de tal modo que nem mesmo parecia um filho de homem. Ele foi açoitado, ele foi moído, ele ficou ensanguentado, ele foi chicoteado. Tudo podia ser feito. Ele parecia simplesmente um montão de sangue e osso, caminhando juntos. Ele nem mesmo parecia um ser humano. Enquanto carregava aquele calvário acima, Deus o feriu por nós. É isso que o torna uma obra perfeita de Deus. Uma obra perfeita de Deus. Oh, como eu amo saber que Ele fez isso por mim, saber que Ele fez isso por você. Como poderíamos corresponder a isto que Ele fez por mim e por você? Como é que você pode corresponder a isso? Às vezes um sofrimento, às vezes uma discórdia, nós já recuamos. Qualquer problema, nós já acusamos Deus. Você fala, mas eu nunca falei uma palavra. Pois quando surge um problema na sua vida, na minha vida, e nós recuamos, nós estamos falando, Deus, você é culpado. Sabia disso? Sabia? Você está o quê? Você está recusando todo esse sofrimento ali no Calvário. Você fala, isso aí não valeu de nada. Porque um problema simplesmente está fazendo você ou alguém recuar, se afastar dele. Ninguém podia corresponder a isto. Ninguém é digno de corresponder a isso. Nós estávamos aqui sem esperança. Nós sem Deus. Nós sem nenhuma maneira de redenção. Cada um de nós nascido sexualmente. E simplesmente tínhamos que pagar o preço. Olha, tínhamos que pagar o preço. Aquele mesmo sofrimento que Jesus teve ali no Calvário. Sangue e osso. Você e eu tínhamos que estar daquele jeito. Você e eu tínhamos que estar daquele jeito. Nós tínhamos que ser pregados na cruz. Ser açoitado, ser humilhado, ser pisoteado. Todo aquele sofrimento na cruz era para mim e para você. Agora imagine você lá. Mas ele veio, o perfeito, e foi tão perfeito e tão agradável que Deus o feriu por mim e por você. Ele tirou todo aquele sofrimento e puxou para ele. Tirou tudo que era para vir sobre você. Toda enfermidade, todo problema. Tirou o inferno da sua vida. Tirou. Agora, como é que nós podemos corresponder a isso? Como é que você está correspondendo a isso? Quando você estiver meio desanimado, você imagina um homem sendo chicoteado, sendo humilhado, crucificado ali na cruz. Imagine isso. Agora, quase 2000 anos,
Deus tem tentado talhar para si uma noiva, uma obra-prima chamada a igreja, a eleita. Isso mesmo. E como Deus faz isso? Deus faz isto por seu método imutável, a palavra. Deus nunca muda seu método. Qualquer um você pode mudar, eu mudo, o tempo todo muda, o mundo muda, mas Deus não muda, Ele é perfeito, Ele não muda, e a maneira que Ele fez qualquer coisa a primeira vez, Ele a faz toda vez da mesma maneira. Ele salvou o homem certa vez, porque o homem se arrependeu, e essa é a maneira que Ele salvará o homem novamente. Se você se arrepender de toda a sua vida, o seu mal, Ele te salva. Ele curou o homem porque teve fé. Se você tiver fé, você também será curado. Ele curará o próximo sob a mesma base. Ele nunca mudou sua maneira. Por quê? Veja, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é infinito, onipresente, onisciente, Ele é Deus. E portanto, Ele não tem que pedir sabedoria a ninguém. Ele não tem que esperar até aprender mais. Ele não precisa de uma nova graduação. Ele é perfeito. E seja qual for a graduação, e seja qual for a coisa que Ele faça primeiro, sua primeira decisão permanece a mesma para sempre. Deus nunca muda, nunca pode ser mudado. Oh, que quão contente eu estou. E quando Ele fez sua primeira obra-prima, Ele a pôs de trás da palavra. E quando Ele faz sua segunda obra-prima, Ele era a palavra, amém. Ele era a palavra, não de trás da palavra, mas Ele era a palavra. Deus nunca mudou o seu plano. Observe, quando Ele fez a primeira obra-prima, estava de trás da palavra. E a sua segunda obra-prima estava aonde? Não de trás, mas era a palavra. Você quer ser a obra-prima de Deus? Seja a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está em você, você é a obra-prima de Deus. Essa escultura que Deus está talhando. Deus está tirando toda a imperfeição com a palavra. Agora, Deus, a palavra no princípio, Ele era independente de todos os outros, de tudo mais, de todas as outras pessoas. Agora, eu não quero dizer isso para ser diferente. Deus é segregacionista, sabia disso? Fala-se de integração, Deus é segregacionista. Ele certamente é. Ele separa seu povo do mundo. Ele separou Israel, sua nação. E Ele está tentando separar sua igreja do mundo. Mas a igreja quer continuar com o mundo. Mas seu povo ainda é segregado para Ele. Quem é Ele? A palavra. A palavra te tira do mundo e coloca em Cristo. Como pode um homem ter batismo do Espírito Santo? E o batismo santo escreveu a palavra, e o homem ter o batismo do Espírito Santo, e o homem negar a palavra? Como pode o Espírito Santo em você negar a sua própria palavra que foi apresentada a você? Se você tem o Espírito Santo, você jamais negará a palavra, porque a palavra é o Espírito Santo. Você tem que crer nisso. Eu não consigo entender isso, tem que concordar com a palavra. E se o seu espírito em você não pontua cada uma das promessas de Deus com amém, há algo errado. Mas quais promessas? Todas. Toda promessa de bênção é para o povo de Deus. Toda. É prosperidade, é vitória, é cura, tudo que você imaginar. Toda promessa de bênção é para o povo de Deus. É para aqueles que crê. Se você crê, ela é sua. Você agarra ela.
Agora nós notamos que Deus começa a fazer para si uma noiva para Cristo. Assim, e a noiva tem que estar identificada com Cristo e em Cristo, porque é parte de Cristo. Agora, a noiva é parte dele, ele é parte dela. A palavra para aquele dia, a noiva se torna parte daquela palavra, porque é Cristo. Agora vocês creem nisso? Amém. Nós temos de estar em Cristo. Em Cristo nós temos de ser de Cristo. Em Cristo, parte de Cristo. O que é uma mulher quando ela recebe um homem? Ou um homem recebe uma mulher? Essa mulher tem que ser parte dele. Eles não são mais dois, mas são um. E quando Deus e Cristo se tornam um, eles eram um, porque Deus era a palavra, e a palavra se fez carne, e a carne e palavra se tornaram um. E quando a igreja se torna a noiva de Cristo, ela e os evangelhos são a mesma coisa. Olha, quando a igreja se torna a noiva, ela, a igreja e o evangelho são a mesma coisa. Não há como distinguir. Epístolas lidas por todos os homens. A pessoa vai olhar assim, ela fala assim, mas eu queria ler a história dos vitoriosos. Você fala assim, olha para mim, eu sou um vitorioso. Eu queria ver na Bíblia aonde que tem cura. Olha para mim, eu sou uma cura. Epístolas lidas. Você fala assim, irmão, não precisa mais olhar na Bíblia, olha na minha vida, e você vai enxergar a Bíblia sendo revelada. Esta é a posição. Esta é a obra-prima de Deus. Deus está talhando a cada um de nós, para nós chegarmos a esta posição. Como você pode dizer então, os dias dos milagres passaram? Como pode dizer então, ele não é mais o mesmo ontem, hoje, eternamente? Como pode dizer então, essas coisas são para um apóstolo ou um discípulo, ou alguém em outro dia, quando você é parte dele? Como pode você negar uma só escritura, quando você é parte da escritura? Você é a escritura. Quando ele disse, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca falhará. Que me diz de Apocalipse 22, quando ele terminou de escrever o livro, ele disse, eu testifico, que se alguém acrescentar uma palavra, ou tirar uma palavra disto, sua parte será tirada do livro. E você sabe como que você tira uma palavra ou acrescenta? Quando você descrê. Quando você não está crendo, você está tirando. Quando você está vivendo outro tipo de vida, você está tirando. Quando você diz, eu vou fazer isso, porque isso aqui era por outro tempo, você está acrescentando. Então a nossa vida pode acrescentar, pode tirar, ou pode ficar com a palavra. É a nossa vida. Observe o tipo de vida que você vive. O profeta diz, como iremos para o céu? Então, ao dizer, bem, eu creio nisso, mas não creio naquilo. Como nós iremos para o céu crendo em parte da palavra? Quando que toda palavra é que nos prepara para o céu? Como nós poderemos ir para o céu crendo em parte? Como nós podemos ir para o céu vivendo em parte? Parte eu vivo, parte eu não vivo. Parte eu creio, parte eu não creio. Como? A pergunta do profeta diz, como você quer chegar no céu? Com parte da palavra? Você tem que ser a palavra completa, porque você é parte da palavra. É assim que Deus está tentando fazer sua igreja hoje, não por um credo. E então tentando nos forçar para dentro disso, pessoal, pode-se ver isso se aproximando. A escritura está na parede.
Não demorará muito até que seja uma igreja mundial, e toda a igreja terá de cair direto nisso, ou suportar as circunstâncias. Bem, você está pronto para suportar isso? É melhor você não fazer isto só porque você acha que é a coisa certa. É melhor ter Cristo em você, porque essa palavra é eterna, e essa palavra é que irá ressuscitá-lo. Essa palavra é que levará ao arrebatamento. Torna-se parte dessa palavra. Você está identificado com a palavra, você é a palavra sendo expressada a todo ser humano. Você diz, eu sou cristão. Aí já logo pergunta, a que denominação você pertence? Bem, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Está bem ter denominação, eu não sou contra isso. Mas veja, isso é o que as pessoas são. Muitas pessoas dizem que eu despedaço as denominações, ou as ataco. Eu não faço isso, não, senhor. As denominações, elas estão bem. É exatamente como acordo trabalhistas, ou algo assim. Porém, quando você se apega, porque diz, eu sou cristão porque eu pertenço a certa igreja, isso não significa nada. Você tem que ser de Cristo, e Cristo é a palavra. Cristão é ser de Cristo. E muitas vezes essas denominações estão tão distantes da palavra quanto o Oriente está do Ocidente. Você tem que permanecer com essa palavra para ser a noiva de Cristo. Você está na palavra e a palavra está em você. É a carne fazendo palavra e a palavra fazendo-se carne. E quando essa fusão estiver 100%, o que acontece? Céu. É céu. É céu. Agora, quem está contente com esse mundo? Continue vivendo a vida meio a meio, né? Se está na noiva, você está na palavra, e a palavra está em você. E a palavra que refletiu Deus através de Cristo, reflete o mesmo Deus através de você, amém? Amém quer dizer assim seja, de modo que assim seja. Eu creio que isto é a verdade. Você tem que estar identificado em Cristo, a palavra. Agora, se vou ser um verdadeiro e genuíno americano, se vou ser um verdadeiro cidadão dessa nação, eu tenho de estar identificado com a nação. Eu tenho de ser tudo que ela alguma vez foi, certo ou errado. Eu tenho que ser tudo que ela é, certo ou errado. Tudo que ela algum dia será, certo ou errado. Eu tenho que ser identificado com essa nação. Se eu vou ser americano, está certo? E em sua glória ou em sua humilhação, liberdade ou fulgor, ou quer que ela seja, eu tenho que ser aquele que faz a sua imortalidade. Eu tenho de resistir como uma unidade. Tudo que ela é, eu sou. Tudo que ela alguma vez foi, eu sou. Tudo que ela alguma vez será, eu tenho que ser participante dela. Isso mesmo. E você como cristão? Aí aperta, né? E você como cristão? A gente pensa em cristianismo, né? A gente só vê cura, prosperidade, vida boa, uma boa pregação, né? E as provas, e as contradições. Para ser cristão, eu tenho que ser a mesma coisa, aleluia, sim Senhor. Se sou cristão, então eu pregarei o evangelho e adverti
dos juízos vindouro, como Noé. E advertirei dos juízos vindouro, como Noé, sim, Senhor. Eu fui parte disto lá atrás. Eu fui parte da economia de Deus. Eu estive com Moisés junto à sarça ardente. Eu fui expulso do Egito com Moisés. Eu empreendi fuga para o deserto. E estive com ele junto à sarça ardente. Eu ouvi sua voz, eu ouvi sua glória. Eu vi a coluna de fogo lá naquela sarça, lá atrás, falando com Moisés. Eu estive com ele junto ao Mar Vermelho quando se abriu. Eu vi a coluna de fogo assentar sobre o monte Sinai. Eu comi maná no deserto e bebi da rocha ferida. Aleluia. Eu não me sinto com 50 anos, 55 anos nesse momento. Amém, sim, Senhor. Eu comi no deserto com os filhos hebreus. Lá no deserto, eu bebi daquela rocha ferida. Eu permaneci com Josué naquela manhã, quando ele estava examinando os muros de Jericó. E vi um homem de pé. Ele puxou sua espada, correu ao seu encontro e disse: és tu dos nossos ou é tu dos nossos inimigos? Ele disse: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Eu vi Josué lançar sua espada em terra. Eu me ajoelhei com Josué quando me inclinei perante ele, o príncipe do Senhor do seu exército. Eu vi os muros de Jericó caírem ao soar da trombeta. Eu vi Josué, ele disse: sol, detém-se, e lua, permaneça sobre Aijalon, não te movas. Eu vi o sol deter-se, e a lua não deixar de dar a sua luz. Eu vi tudo isso acontecendo. Eu estive com Daniel nas covas dos leões, com os filhos hebreus no forno ardente. Eu estive com Elias, ali quando o mundo todo o desprezou, e Acabe todas as suas Jezabéis, com todos os seus cabelos curtos, e coisas daquele dia, suas pinturas e pós, tudo que apanhou a igreja. Eu permaneci com Elias, reivindiquei a mensagem pura e limpa na palavra de Deus, aleluia. Eu permaneci com ele no Monte Carmelo, quando ele ficou sozinho ali. Eu ouvi orar, fazendo o fogo descer do céu. Eu estive com Davi quando ele matou Golias, glória a Deus. Bem, se sou cristão, eu estou identificado em tudo isso. Eu tenho que ser parte disso, sim, Senhor. Eu profetizei com Isaías em seu dia. Eu estive com João no Jordão, quando ele viu a pomba descendo sobre Jesus. Eu permanecerei com João junto ao Jordão. Eu permaneci com João junto ao Jordão. Eu ouvi curar os enfermos, ressuscitar Lázaro, trazer a filha de Jairo de volta à vida. Depois que ela estava morta, eu vi isso. Eu estou identificado com ele em sua morte. Eu morri com ele quando ele morreu no Calvário. Eu ressuscitei na manhã da Páscoa com ele, no poder da sua ressurreição. Eu sou testemunha disto nesta manhã. Eu morri com ele no Calvário, ressuscitei com ele na Páscoa, aleluia. Para ser parte dele, eu tenho de ser identificado com ele. Eu me identifiquei com ele em sua morte. Eu me identifiquei com ele em seu sofrimento. Eu me identifiquei com ele quando as denominações o desprezaram. Eu me identifiquei com ele quando o puseram a correr do templo, quando tentaram lançar, se livrar dele. Eu estive com ele ali. Eu estive com ele em sua morte, levantei com ele na ressurreição. Eu estive com os 120 quando subiram ao cenáculo, sim, Senhor. Eu testemunhei aquele vento impetuoso e veemente vindo do céu. Eu falei em línguas com os ungidos no dia do Pentecostes, aleluia. Eu estive ali porque estou identificado com ele, glória a Deus, isso mesmo. Eu preguei com Pedro em Atos 2, eu preguei com ele ali. Eu preguei com Paulo em Areópago, perante os críticos. Sim, Senhor, eu tive de estar. Eu estive com João na ilha de Patmos, e eu vi a visão da sua vinda. Eu vi Lutero, estive com ele quando esteve na plataforma. Eu estive com Wesley, e agora estou aqui em Arizona, aleluia. Estou identificado nesta manhã, aqui neste hotel, com um grupo de pessoas que creem na mesma coisa.
E agora nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, aleluia. Eu estou esperando por sua vinda em glória, um dia desse, identificado com Ele. Eu estou agora identificado no batismo do Espírito Santo, não algo aqui na rua, algo 40. Eu estou agora identificado no batismo do Espírito Santo, não algo aqui na rua, algo 40 anos atrás. Eu tenho isto agora mesmo. A glória e poder de Deus, de perdão de pecados. Eu o vejo curar os enfermos, abrir os olhos do cego, vejo predizer coisas, ler o coração das pessoas. Estou identificado com Ele em seu ministério nesse dia. Glória a Deus. Está você identificado com Ele no ministério desse dia? E estou identificado com Ele para a libertação nesses últimos dias. Confio ser parte desta grande noiva que virá um desses dias. Não importa o que o mundo diga, eles podem nos chamar de loucos, histéricos, ou Beelzebus, ou hereges, ou quer que queiram ser. Eu ainda quero estar identificado com este grupo. Eu ainda estou aqui, eu permaneço ali, eu nasci ali, eu quero ficar ali, eu sempre estarei ali, porque Deus me colocou ali. Eu deixei a minha igreja para vir me identificar com um bando de santos roladores. Eu sou um deles, eu estou identificado com eles. Talvez eu tenha perdido, mas encontrei a mente de Cristo. Dizem: Billy, você perdeu sua mente. Talvez eu tenha perdido minha mente, mas eu encontrei a mente de Cristo. E para encontrar a mente de Cristo, tem que perder a sua mente. Encontrei a sua palavra. E para encontrar a sua palavra, você tem que perder o seu razoamento. Encontrei a sua palavra. Encontrei que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Importa o que alguém pense a respeito disso. Sou eu que tenho que fazer minha identificação. Estou identificado com Cristo pela palavra de Deus. Ele disse: estes sinais seguirão os que crerem. Estou contente em estar identificado nisso, sim, Senhor. Estar identificado na palavra, em Cristo. E enquanto tentamos tirar nossas igrejas dos credos e denominações, e enquanto nós tentamos tirar nossas igrejas dos credos e denominações, nós nunca a faremos. Deixe que o perito construtor da raça humana, o qual fez o homem à sua própria imagem, o qual está edificado para si uma noiva, para a mesma coisa. Deixe que o seu movimento de arco do Espírito Santo mova esta palavra no seu coração uma vez, e isso será nosso melhor exemplo. Não importa a que quantas grandes igrejas você vá, a quantos nomes estejam no livro, isto fará mais por Jesus Cristo do que todas as igrejas e denominações e credos, igrejas mundiais e organizações do mundo todo. Ele está construindo uma noiva, sim, Senhor. Ele está tirando lascas agora, movendo o mundo. Unir-se à igreja, a credos e denominações e dogmas, tudo tem que ser decepado da igreja. Suas ideias formais, suas indiferenças, suas doutrinas e coisas tais têm que ser decepado da igreja. Volte e deixe o perito apanhar o arco. Deixe o perito apanhá-lo em suas mãos, tocar a palavra e dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga: amém, Senhor. Faz-me, molda-me, faze-me, Senhor, conforme a sua palavra. É o que eu quero ser, é o que eu desejo ser, é ser conforme a sua palavra. Então, quando for levantada a terra, a todos atrairei a mim, sim, Senhor. Ele está talhando você agora, devastando você conforme sua palavra somente, cortando todos os credos, cortando os dogmas e tudo mais, para fora de você, tentando chegar de volta a uma noiva para o filho, outra obra-prima,
parte da palavra, a palavra. Jesus não poderia tomar o lugar. Você se lembra de quando leram aquele dia no livro? Ele leu só parte da profecia, deixou o resto dela para o último dia. Somos nós que devemos tomar essa parte. Assim, veja, ele tem talhado, quer talhar a igreja, exatamente como fez com o filho, como fez com a noiva e o noivo, para ser sua noiva. Você tem que ser parte dele, não parte do credo, não parte da igreja, não parte da denominação, mas parte dele. Ser lavrado de qualquer outro tipo de forma não funciona. Você tem que ser lavrado pela palavra. O mundo cortado de você, apenas deixe só a palavra viver em você, e você será a obra-prima de Deus. O grande escultor está contando que você esteja disposto. O grande escultor está contando que você esteja disposto a permanecer e ter a si próprio moldado à semelhança do seu requisito, que é sua palavra. Nos últimos dias, derramarei de mim, do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Cristo é a obra-prima identificada da palavra feita carne. Requer-se que você se identifique nele, pela mesma palavra, para ser a obra-prima para a noiva. Agora, irmãos, Deus tem uma obra-prima, então, para apresentar ao mundo. Agora, Ele quer uma obra-prima hoje. Você está disposto a ser essa obra-prima para ser apresentado ao mundo? Quem está disposto? Você está pronto, meu amigo cristão, para ser essa obra-prima? Você está realmente seguro de que sua vida está de tal modo refletido por Cristo? Não importa o que o mundo diga, o que eles dizem, você está pronto para ser essa obra-prima? O mundo dirá: você perdeu o juízo, você ficou louco, você foi e se uniu àquele bando de santos roladores. Não preste atenção a isso. Agora, se você realmente não está verdadeiramente salvo nesse sangue, e a palavra de Deus em você, e refletindo a si mesmo, a vida de Cristo refletindo-se a partir de você, se você ainda não está, eis aqui a sua oportunidade. Irmão, irmã, não arrisque. Quem é que garante que vai chegar em casa hoje? Quem garante que vai sair daqui hoje? Quem é que pode afirmar? Você que ainda não tomou essa decisão, quem garante que você vai ter outra oportunidade? Você pode afirmar isso? Ninguém pode afirmar. Ele diz: esta pode ser a sua última oportunidade. Não arrisque. Não arrisque. Não me importa o que você seja, que tipo de experiência você tenha. Deixe essa palavra refletir-se através de você. E você vai levantar suas mãos e falar: eis-me aqui, Senhor Deus. Reflita em mim. Eu quero ser essa obra-prima expressada. Leitura, quero ser lida, epístola lida por todos os homens. Porque Deus, nesses últimos dias, está tomando uma noiva para seu Filho, Jesus Cristo. Você está disposto? Seja essa obra-prima de Deus identificada. Deus vos abençoe grandemente.